Os senadores Eduardo Girão e astronauta Marcos Pontes concederam uma entrevista coletiva logo após a reunião de líderes do Senado que ocorreu hoje, quando alertaram sobre as manobras para incluir em projetos sobre diversos temas dispositivos da lei da censura, em jabutis para serem tratorados em meio a outros temas. O senador Girão disse: não cabe, no final, no apagar das luzes, que se discuta assuntos polêmicos como esse. Eduardo Girão alertou que em um projeto de regulamentação da inteligência artificial foram transpostos trechos da lei da censura que foi rejeitada na Câmara. Ao divulgar o vídeo, o senador disse: atenção, no apagar das luzes, 2 projetos ruins para a sociedade podem ser aprovados. Mobilize-se. Nesta coletiva, ao lado do irmão senador astronauta Marcos Pontes e logo após a reunião de líderes de hoje na presidência do Senado, faço um alerta sobre 2 propostas que estão tramitando na casa. Um deles é o PL 2338, que regulamenta a inteligência artificial, cujo senador Marcos Pontes é o vice-presidente da Comissão Especial sobre este marco. Mas também me preocupa a PEC, que permite a reeleição de presidentes de tribunais de justiça acima de 170 membros, desembargadores. Sobre o primeiro, é sem dúvida assunto da maior relevância, não apenas pela sua complexidade, mas principalmente porque suas consequências irão impactar todos os setores produtivos da sociedade. Por isso, requer uma ampla discussão com a realização de audiências públicas, ouvindo especialistas no assunto. Mas, estranhamente, chegaram até a desconvidar palestrantes para votar a toque de caixa. Chamei a atenção para alguns artigos que foram introduzidos no PL e que são estranhos à matéria, como algo que já está em um projeto impopular como o PL da censura. É aquilo que se costuma denominar de jabutis e que precisarão ser devidamente retirados. A PEC 26 de 2022 prevê a reeleição de presidentes dos tribunais estaduais de justiça. É casuísmo puro e perigoso. A regra vale para tribunais estaduais compostos por mais de 170 desembargadores em exercício efetivo. Isso pode abrir perspectiva nesse sentido em outras instâncias do judiciário, como o STF, e aumento de novos membros em estados que têm número já alto desses magistrados. É uma questão que precisa de debate mais aprofundado para evitar privilégios, abusos e uso exorbitante do erário público. Importante nessas 2 proposições que você sensibilize os senadores enquanto há tempo, manifestando a sua opinião. Paz e bem. A censura, que vem se intensificando no Brasil, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões, assédio de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem sua receita confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho está sendo retida sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Olha, a ideia é muito boa. O problema são aquelas matérias estranhas que alguns políticos tentam colocar que não tem nada a ver com o texto, nada a ver com o espírito da regulamentação da inteligência artificial. Claro que precisa regulamentar, mas estão colocando lá trechos do PL da censura. Estão colocando artigos que vai te travar no feed de acordo com o que eles querem, os poderosos, para não criticarem políticos, né? Do que eles dizem que é fake news e o que não é. Então, projetos que estão sendo derrotados na Câmara dos Deputados, que não têm um apoio popular, estão ainda no texto da inteligência artificial, que estão querendo correr com isso aqui, agora, no apagar das luzes, antes do recesso, né? Então é importante que a sociedade brasileira esteja atento de forma respeitosa, ordeira, cobre os seus senadores, né? Para que isso não seja a toque de caixa. Esse é um assunto que vai impactar na tua rede social, na minha, em todo mundo, né? Que democratizou. Antigamente você tinha poucos veículos que diziam a narrativa que tinha que ser. Hoje democratizou. Então já tem 61% dos brasileiros com medo de retaliação do que fala na rede social, com medo dos donos do poder. Você imagina com a regulamentação dessa, né? Então isso é o famoso drible da vaca, né? Como a gente diz no futebol. Não deixe de ficar atento a isso. Esse texto pode estar sendo votado agora, né? Nesses próximos dias ou antes, e a gente precisa estar atento porque estão querendo levar direto para o plenário. Senador, ocorrerá um debate agora no plenário em relação à PEC da reeleição. O que o senhor acha disso? Olha, outra coisa que está passando assim, de uma forma despercebida. É uma PEC que é da reeleição, no caso, permitindo reeleição para presidentes de tribunais de justiça com mais de 150 membros. Ou seja, um casuísmo para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Mas olha o que é que pode abrir, que não é interesse da sociedade. Pode abrir para aumentos de desembargadores em outros estados que tem um número mais ou menos por aí. Então vão aumentar o número de desembargadores, é uma tendência, para você pagar a conta disso. De mais pessoas com altíssimos salários, num estado já inchado, que vai acabar aumentando imposto, né? Então nós temos uma elite aí, e quem rala para trabalhar, acorda cedo para pagar as contas, tem dificuldade para pagar, não aguenta mais ficar pagando os custos aí dos poderosos, né? Não precisa, eu vou votar contra,
peço a atenção mais uma vez da sociedade, que olhe aqui para o Senado, fale com seus representantes aqui, porque estão querendo também votar isso a toque de caixa. A toque de caixa, certo? No apagar das luzes, na véspera do recesso. Isso aí vai abrir margem para o presidente, por exemplo, do STF. Olha, se tem nos tribunais de justiça de São Paulo, do Rio e outros que vão aumentar desembargadores e vão ter, você imagina o presidente do STF? Não, claro, aí pode também. Então isso começa a abrir a porteira para algo que não é positivo para você, cidadão brasileiro. Então, de forma respeitosa, ordeira, pacífica, sensibilize o seu parlamentar de que isso não pode passar aqui dentro, isso é ruim sob todos os aspectos para o Brasil. Muito obrigada, senador. Um dos itens que foram definidos para a semana que vem, né, para que nós possamos votar aqui no plenário, é a chamada Lei Geral do Espaço. Essa é uma pauta extremamente positiva que eu posso falar nós, porque eu sou do programa espacial durante tanto tempo, temos esperado por décadas no Brasil para ter uma regulação que coloque regulamente o que o Brasil faz com relação ao exterior, que nós já assinamos, né, com a ONU, por exemplo, também possa ajustar a participação militar e civil, a participação privada, ou seja, é uma lei que vai modernizar muito o nosso programa espacial e tem sido esperado durante tanto tempo. Então, ontem foi aprovada na Comissão de Relações Exteriores e hoje nós passamos aqui para que na semana que vem vá ao plenário e vai ser aprovado com certeza. Esse é um dos itens. Um outro item que nós discutimos ali é com relação à inteligência artificial. Eu estou saindo daqui agora, vou para a Comissão Temporária de Inteligência Artificial. Deve haver a leitura do relatório, da última versão do relatório, pelo relator Eduardo Gomes. O que foi acordado é que nós vamos ver esse relatório hoje, ouvir o relatório, e para fazer a votação na semana que vem, né, de acordo com o texto. E essa votação na comissão. E depois, a depender do Rodrigo Pacheco, de ser colocado no plenário. Ou esse semestre ainda, né, na semana que vem, ou se houver ainda alguma pendência, alguma dúvida, que a gente pode passar para o semestre que vem. Há algum ponto nessa questão da inteligência artificial que ainda está mais polêmico, ainda está se discutindo mais? É uma lei bastante complexa, embora um dos pontos principais a ser prestar atenção é que você não pode colocar dentro de uma lei que trata de inteligência artificial itens que são concernentes a outras leis. Por exemplo, fake news é outro tipo de lei. Você não pode colocar ali dentro coisas que são tratadas, por exemplo, em leis de direito autoral, né, que é outra coisa. A inteligência artificial é só uma ferramenta, né, então ela não pode conter dentro dessa lei aspectos da utilização da ferramenta que já são previstos em outras leis, Código Civil, Código da Internet, o Código Penal, por exemplo. Então, isso aí é uma das preocupações. Outra preocupação que nós temos é não travar o mercado. Você não pode criar uma lei com restrições que impeçam ou dificultem o desenvolvimento da tecnologia no Brasil e a utilização. Isso, o Brasil perde competitividade, isso é muito sério. Logicamente, você tem que tratar dos riscos e, para isso, você tem que ver que é uma tecnologia que evolui muito rápido e, por causa disso, os riscos também são variáveis. Uma coisa que é alto risco agora pode ser baixo risco depois, à medida que a tecnologia evolui, ou o contrário. Uma coisa que é baixo risco hoje pode ser alto risco depois. Portanto, a análise de riscos tem que ser feita de forma dinâmica, na minha opinião, fora do texto, fora do âmbito do texto da lei, de forma que a gente não precisa ficar reatualizando ou atualizando essa lei com frequência, o que é difícil por causa de todo o processo legislativo, mas que nós tenhamos um tipo de participação em conselho, né, que esse conselho sim faça o ajuste da probabilidade, do impacto e dos fatores contribuintes para o risco, né, periodicamente. Aí sim um processo que funciona bem. Outra coisa importante, só se me permite, com relação à inteligência artificial, que o senador astronauta Marcos Pontes tem muito conhecimento, participa dessa comissão especial, a sociedade ainda não entendeu que tem ali aspectos importantes, e é importante esse momento aqui, porque trechos do PL da censura estão como um jabuti dentro desse relatório. Então, por isso, a importância de se discutir o texto daqui a pouco,
senador astronauta Marcos Pontes está preocupado com isso também, porque tem outras leis que já tramitam aqui na casa sobre isso, que já tem leis que existem sobre isso. Então, isso não pode ser discutido no apagar das luzes. Nós tivemos uma semana aqui um pouco esvaziada no Senado Federal. A próxima tendência é essa, né? Então, esse é um assunto de interesse da sociedade que não pode ser tramitado a toque de caixa, assim como outros polêmicos também, né? Então, é muito importante que a sociedade que está acompanhando aqui veja essa casa com muita responsabilidade para não excluir o debate, né? E outro aspecto também que eu considero muito importante é essa PEC que está tramitando agora, que permite a reeleição de presidentes de tribunais, de TJs aí, tribunais regionais de justiça, onde me parece um casuísmo, até 150 membros. Mais de 150. Então, isso vai ficar Rio de Janeiro e São Paulo e pode abrir, e é importante que a sociedade saiba, esse assunto não está sendo debatido como deveria, né? Pode abrir perspectiva para que o STF também, porque se o Tribunal de Justiça de São Paulo, o Tribunal de Justiça do Rio vão poder fazer isso, por que o STF não pode ter reeleição? Outra coisa, o que é que não me garante que outros tribunais, mais ou menos do mesmo tamanho, mas ainda menor, possam aumentar o número de desembargadores? Ou seja, mais custo do dinheiro do contribuinte para a máquina e para que isso vá se transformando em algo muito ruim. A PEC que está na terceira discussão, né? Nós estamos hoje na terceira discussão, que permite a reeleição de desembargador, para presidente de TJ. Então, esses assuntos não cabem no final do apagar das luzes que se discuta assuntos polêmicos como esse. Acredito que a sociedade deve ter mais oportunidade de participar e que a gente possa fazer de uma forma que não intimide mais o brasileiro, como no caso da inteligência artificial, né? Que as pessoas estão preocupadas com censura, com liberdade de expressão. Então, é muito preocupante esse jabuti que está no texto, mas espero que seja retirado. Aí sim, pode passar com mais tranquilidade. Senadores, se depender da oposição, a regulamentação da inteligência artificial fica para depois ou tem possibilidade de forma objetiva de ser? Depende do texto. Depende do texto. Se o texto tirar esses que são matérias estranhas, que a gente chama de jabuti, mas são matérias estranhas, como trechos do PL da fake news, da questão de direito autoral, que não tem nada a ver com a inteligência artificial, isso aí, se for tirado, eu acho que vai ser pacífico, vai ser tranquilo. Se for mantido, aí é um drible, é o famoso drible, balão, como o jargão do futebol, para aprovar o PL que foi rejeitado já na Câmara várias vezes e que a gente estaria colocando novamente. Beleza, obrigado. Okay. Obrigado. Bom, gente, obrigado. Obrigado, senador. Boa sorte. Isso, a Lei Geral do Espaço é uma expectativa de décadas do Programa Espacial. Eu, obviamente, como membro do Programa Espacial, ex-ministro de Ciência e Tecnologia, responsável pelo programa, fiquei muito, mas muito feliz de ter aprovado ontem, na Comissão de Relações Exteriores, a proposta que é o PL número 1006 de 2022, que trata das atividades espaciais no Brasil, regula a diferença entre a área militar, a área civil, a participação do Brasil em termos internacionais também, basicamente regulamentar os acordos já assinados, também a participação do setor privado, ou seja, isso era muito esperado e muito importante para o nosso progresso no setor espacial, que sem dúvida nenhuma é muito importante para o desenvolvimento econômico e social do país. E então foi votado, foi aprovado ontem na Comissão de Relações Exteriores, hoje na reunião de líderes, eu já coloquei ali para que nós tenhamos essa votação no plenário na semana que vem, o que vai ser um marco para o programa espacial. Senador, hoje na comissão teve um debate muito importante que é a questão da inteligência artificial. O que o senhor espera a respeito desse assunto?
Olha, nós discutimos muito sobre isso. Aliás, eu quero agradecer a todos que participaram das discussões, das audiências públicas. Foram muitas audiências públicas, justamente para ouvir todos os setores, para complementar um texto que o senador Eduardo Gomes, que é o relator, tem trabalhado. Hoje ele fez a leitura de um complemento de voto do texto anterior, né? Lembrar que essa semana nós tivemos 3 audiências públicas, eu presidi uma, o Carlos Viana 2 delas, e agora com essa leitura nós temos uma vista coletiva para a semana que vem, para dar tempo do pessoal olhar o texto, analisar. Você vê que a gente tem tido muito cuidado com isso. Então, na semana que vem, para a gente ter a discussão desse texto e a votação na comissão, e possivelmente, aí depende do Rodrigo Pacheco, né, e possivelmente ir para o plenário e votar em plenário também. Senador, hoje na Comissão de Segurança Pública falou a respeito da inteligência artificial ligada a questões de desaparecidos. O senhor acha que pode ser positivo? Sem dúvida. A inteligência artificial ela pode ser utilizada, e já é, mas vai ser cada vez mais utilizada em diversos setores, em diversas aplicações. Uma delas com cruzamento de dados para atualizar, por exemplo, o rosto de pessoas. Eu lembro que eu participava nos Estados Unidos de um rally chamado Fireball Run, e eram 2.000 milhas cada ano num local diferente nos Estados Unidos, procurando crianças desaparecidas. Nós achamos 44 crianças nessas procuras, que hoje ainda não são mais crianças, são adultos, foram perdidos quando eram crianças, e isso foi feito graças a uma evolução, vamos dizer assim, do envelhecimento utilizando a inteligência artificial e muito trabalho da imprensa. A gente ia e divulgava isso por diversas cidades. Você vê, é uma aplicação, muito importante, mas uma pequena parte das aplicações da inteligência artificial, ela vai estar aí no dia a dia, em cada uma das coisas. A gente vai se habituar a utilizar a inteligência artificial para substituir as nossas ideias, o nosso raciocínio, mas para nos auxiliar como um assistente, né, que pode estar no bolso a qualquer momento para tirar algumas dúvidas, nos dar algumas ideias de procedimentos para serem tomados. Muito obrigada, senador. Obrigado.